No artigo 23A aí da Lei de Drogas, 11.343, né, de 2006, nós temos a determinação de que o Estado deve oferecer tratamentos adequados, com bases científicas, àquelas pessoas que estiverem, que abusarem das drogas e que necessitarem de atenção. Que esse tipo de política deve ser feito, segundo a lei, predominantemente no sistema ambulatorial, mas que a internação poderia ser decretada. Então, nós teremos aí a internação voluntária, que não dá aí nenhuma polêmica, né? A pessoa pode se tratar se internando, é um direito da personalidade, né? Se há lugar para ela se tratar, mas teria também a internação involuntária. Essa internação involuntária sempre deu alguma polêmica, primeiro porque muitas vezes se acusou de que essas internações involuntárias não eram feitas em benefício daquelas pessoas que estavam doentes de droga, mas em geral para o objetivo aí de limpeza das ruas, né? Meramente sanitário. Vamos esconder as pessoas que têm esses tipos de problemas. A internação involuntária, ela está prevista também aqui no artigo 23A e ela é prevista como exceção e ela segue, e aqui parece que ela era obrigada a seguir, até pelo princípio da especialidade da lei antimanicomial, que é a que rege aí a internação involuntária em todos os casos aí que nós tenhamos alguma situação psiquiátrica relevante, né? E as drogas, o abuso das drogas é tratado aí como uma adicção a ser tratada, né? Por profissionais da área psiquiátrica, psicológica, etc. Então, a internação involuntária, ela pode ser indicada ali pelos profissionais que atendem, profissionais assistentes sociais, até a autoridade de segurança, só que ela vai ter que ser chancelada por médico, né? Não esqueçamos que é uma forma de tratamento, e quem prescreve tratamento tem que ser médico, né? Porque senão acontecia igual antes da lei antimanicomial, era muito comum, pegava um sujeito, esse sujeito que era considerado louco, como se dizia, né? Ou embriagado, e se tinha vaga no chamado hospício, a polícia levava para lá e ele ficava lá. Se não tinha vaga, ele ia para uma cela de cadeia. Então, ficava aí uma liminaridade, né, a ser decidido muitas vezes por pessoas que naquela época não tinham, claro, o discernimento, né? Então, isso não era um problema aqui simplesmente da polícia, era um problema de Estado. Um problema de ausência de critérios. De qualquer forma, como qualquer internação, inclusive do paciente psiquiátrico, quando ela é involuntária, ela tem que ser comunicada em até 72 horas para o Ministério Público, né? Sob pena de caracterizar, conforme for o caso, abuso, tanto o abuso de autoridade, ou abuso constrangimento ilegal, e de ser passível, segundo alguns, de alguns mandados de segurança, mas parece que a hipótese, isso vocês vão discutir com o professor de processo penal, mas a hipótese seria mais de habeas corpus, porque nós teríamos o direito de ir e verificar, o direito de locomoção, né? A liberdade humana é cerceada quando você não tem os devidos requisitos que a lei exige, né? Isso para evitar a história dos manicômios que muitas vezes foram utilizados com fins políticos, né? Quando você queria, não só quando você fala fins políticos, não é só de político partidário. Por exemplo, na questão de gênero, era muito comum quando o marido, né, o mau marido de antigamente, nem todos deviam ser maus maridos, né? Às vezes há uma generalização para isso, assim como nem todas deveriam ser boas mulheres. O ser humano, homem, mulher,
tem jeito, é complicado. Alguns são mais assim, outros mais assado. Certo? Mas alguns maridos que, como o casamento era para sempre, no sentido da igreja, como ele não havia o divórcio, então o sujeito queria outra companheira e muitas vezes ele conseguia que a esposa fosse internada como uma pessoa doente mental, sobretudo porque a esposa acabava fazendo escândalo por saber que ele tinha uma amante, né? Então, a própria resistência, nesse caso, a própria resistência legítima de quem está sendo traído, né? Acabava virando sintoma e ela acabava sendo internada, claro, com a cumplicidade de todo o sistema, né? Então, isso foi bastante utilizado, né? Bastante utilizado em vários aspectos, né? Então, nisso aí, é claro, era algo mais próprio que as mulheres sofriam, né? Porque era, sobretudo, no tempo, se hoje a gente já diz que há muito, nós vivemos uma sociedade patriarcal, machista, tudo isso é verdadeiro, mas naquele tempo, então, um pouco atrás, isso ainda tinha mais apoio nas leis e nas práticas que protegiam bem menos e chamavam o homem de chefe de família, né? Então, a chefia da família era do homem, né? Então, nós temos a internação voluntária e a involuntária, né? E que ela deve ser subsidiária. Subsidiária no sentido que a internação, por exemplo, a internação no sistema hospitalar, asilar, ela só pode ser determinada se medidas ambulatoriais não funcionarem. Por quê? Entre outras coisas, porque quando você interna uma pessoa, você dissocializa ela, né? Você junta uma porção de pessoas com problemas semelhantes e se você deixa ela lá durante muito tempo, a pessoa acaba, na melhor das hipóteses, aprendendo a ser um bom paciente, mas dificilmente mantendo aquelas habilidades que se precisa para a vida aqui fora, que é onde seria o necessário, né? Isso com a prisão ocorre a mesma coisa. Quando se diz que se quer ressocializar alguém, se coloca na prisão. É como se o meu filho fosse muito brigão, batesse nas outras crianças, então diz, bom, eu vou ressocializar ele, eu vou juntar ele com mais 10 crianças que também são muito brigonas, que batem uma na outra, vou botar eles tudo dentro de um quarto trancado durante um ano e vou esperar que quando desse um ano eles saiam dali cidadãos gentis, né? Parece loucura o que eu estou falando, mas é a loucura o que a sociedade faz no mesmo sentido, né? Nós queremos treinar as pessoas a lidar na sociedade, retirando elas da sociedade, por isso que deve ser subsidiário o tratamento de saúde, né? A internação. Em seguida, nós vamos tratar aí dos crimes contra a lei de drogas. O primeiro crime seria o crime de posse, porte de droga, que vocês viram aí no voto do ministro, um bom voto, não é o único que votou bem, mas é um voto que eu achei bastante consistente. O voto do ministro Gilmar Mendes, e quando disse não é o único que votou bem, é claro, no sentido daquilo que o professor tem analisado, que são argumentos mais substanciais, mais técnicos, tá? Porque a questão na ideia de se eu posso consumir ou não droga, é uma questão jurídica, não é uma questão de se vai ser bom ou vai ser ruim, como nós vamos ver. É a questão de se o Estado pode ou não pode intervir na minha relação comigo mesmo. Se o Estado pode me impedir de prejudicar a minha saúde, né? Se o Estado poderia me proibir de andar de moto, se o Estado poderia me proibir de comer McDonald's ou qualquer outra sanduíche fast food, se o Estado poderia me proibir de fazer, de respeitar o meu médico e não caminhar, ficar sentado,
né? Agora até o médico manda a gente ficar em quarentena, mas vamos lá, depois a gente trata do artigo 28 na sequência.